Ele é mestre em literatura comparada pela Universidade de São Paulo, pesquisador da literatura da periferia e poeta. Conosco, Márcio Vidal Marinho. Olá, Márcio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar aqui no Causando em São Paulo. Obrigado. Me diga uma coisa, o que é, afinal de contas, a poesia e a prosa periféricas? A poesia e a prosa periférica é a visão de quem vive na periferia, a experiência de quem nasceu naquele lugar, de quem tem o que falar dessas experiências, assim, do que vê no dia a dia, das dificuldades, né, das lutas diárias. As pessoas colocam isso nos seus textos. Você diria então que é uma corrente literária realista ou não necessariamente? Não, porque ela é mais crítica. O realismo tem aquela questão de apenas apresentar, pode ter o pensamento crítico dentro dele, claro, o juízo de valor, mas a literatura periférica, ela não concorda com aquele realismo. Porque se ele narra uma cena de violência, geralmente os poetas ou os escritores, eles mostram por que aconteceu aquela cena e eles são contra aquele tipo. Então eles não compactuam com aquelas dificuldades e por isso que eles escrevem, para tentar superar isso. Assim. Existe uma tendência conceitual, teórica, de base predominante nesse tipo de literatura ou não? Por exemplo, o materialismo histórico, qualquer outra dessas tendências clássicas? Como você vê isso? Eu acho que o maior espelho seria o modernismo, né? Quase que uma continuidade, só que de pessoas que não pertencem à elite, né, mas que estão nas classes populares, nas classes sociais, produzindo seus próprios textos. Né? O Antônio Cândido lá falava que todo mundo tem o direito à literatura. O que ele não previu no texto dele é que as pessoas também tinham o direito de escrever literatura, de fazer literatura. E é isso que a literatura periférica reivindica. Assim. Você entende que ela tem um componente ideológico ou ela não é ideológica? Ou às vezes sim, às vezes não? Como você vê isso? Eu acho que varia, mas sim, tem. Acho que ela não compactua com a desigualdade social, né? Ela luta contra o racismo, contra a homofobia, né? Feminicídio. Então, isso está presente na literatura. Então, ela tem um posicionamento. Sim. Você vê diferenças entre a literatura periférica e a literatura marginal? Sim, são dois campos diferentes, né? A literatura marginal qualquer pessoa pode fazer. Né? O Mário de Andrade fez, né, nos anos 30, 40, ele escreveu um poema que chamava Ode ao Burguês, que fala mal dos burgueses. Né? Então isso não é um poema para agradar a burguesia, é um poema para criticar. Só que o Mário de Andrade não tem a experiência de ter vivido na periferia, de ter, né, pego um ônibus lotado às 5 da manhã, enfim. E essa é o olhar crítico do escritor da periferia. Ele narra do seu ponto de vista. O Vinícius de Moraes narrava Copacabana, né, que era o ponto de vista dele, a experiência dele. Nós narramos o Capão Redondo, o Jardim Ângela, enfim, que são as nossas referências diárias, assim. Na nossa história literária, a gente tem vários casos de escritores que fizeram verdadeiros mergulhos, que deram verdadeiros mergulhos etnográficos para entender realidades que originalmente não eram as dele, para conseguir descrever, ou para pelo menos tentar descrever de um ponto de vista menos enviesado. Acho que o exemplo clássico é Euclides da Cunha. Você entende que essas pessoas, quando fazem isso, elas adquirem o lugar da fala, por assim dizer, de quem pode efetivamente pleitear, estar escrevendo a poesia e a prosa da periferia ou de qualquer outra forma não central de localização? Ou você entende que é necessária a vivência originária desses lugares, dessa realidade economicamente desfavorável para se pleitear isso hoje em dia? Qual é a leitura contemporânea desse fenômeno que é dado pela incursão de pessoas que são de classe média, eventualmente até de classe alta, dentro desses ambientes que originalmente não são os dela? Eu acho que todo mundo tem o direito de falar do que tem vontade de falar. Sim, mas isso é poesia marginal ou então, prosa marginal? aí é que tá, não é. Tá. Ele está fazendo a partir do ponto de vista de um pesquisador, e tudo bem, né? Mas para você escrever um texto periférico, você tem que ter vivido, no mínimo... Certo, então existe uma verdade, uma ontologia nessa literatura que é dada pela experiência real da pessoa, é esse o Sim. conceito?
Muito interessante. E hoje em dia você entende que eu vou chamar assim, esse movimento, ele está em alta, está em baixa ou ele segue uma tendência de estabilidade em relação aos anos anteriores? Eu acredito que ele está em alta, né? Cada vez mais se toca no tema, né? Aqui é uma prova disso e tantas outras universidades pelo mundo que a gente tem contato, que pedem textos, que mandam estudos em cima dos textos que a gente escreve, homenagens que a gente recebe em outros países também. A Argentina fez uma semana inteira de literatura periférica, então de São Paulo, né? Homenageando São Paulo, e eu penso que cada vez mais autores aparecem semanalmente, tem lançamento de livros. E são nas livrarias da periferia ou os lançamentos são mais centrais? Nos saraus. Nos saraus. Porque é um movimento que, quando você vai procurar, ele nunca aconteceu no mundo, assim, saraus que se espalharam por toda a cidade e colocaram no cotidiano das pessoas a literatura. Utilizaram um espaço, no caso da Cooperifa, um bar, um bairro onde não tinha centro cultural. Você entrar num bar e transformar aquele espaço, né, que é um espaço teoricamente destrutivo, né, porque é o álcool, as drogas estão ali, né, as listas, e a gente sabe o que isso causa em muitas famílias, e você transforma isso de uma outra forma para que as famílias venham e aproveitem da literatura, da poesia. Isso é inédito. O Sérgio vai escrever um texto que é o Manifesto da Antropofagia Periférica, claro, dialogando com Oswald de Andrade, mas lá ele fala que para ser um artista da periferia, você tem que ser um artista cidadão, então você tem que estar na comunidade, você tem que levar a sua literatura para os seus, né? Para as escolas do bairro, entrar na escola e ampliar esse universo da literatura, onde deveriam ser um espaço aberto para as novas aquisições literárias, mas são engessados ainda. Do ponto de vista mais vanguardista, como você vê os experimentos de linguagem na literatura periférica? Eles estão avançados, eles estão menos avançados, eles seguem, por exemplo, a estilística do rap, eles não seguem? Como é isso na prática? Acho que no começo seguia mais, assim, não seguia. O rap era o principal cerne, né? É um dos fundadores da literatura periférica, que é, né, o Racionais, quando olha para a periferia e faz aquele realismo, né, histórico, e aí com um pensamento crítico deu a deixa do que a gente queria escrever também. Só que hoje já é mais eclético, eu acho. Hoje tem gente falando mais de amor, tem gente falando de outras questões, mas mantém esses pés no chão dessa origem aí da identidade. E do ponto de vista da estilística mesmo, como você vê isso? O texto, muita gente não usa, né, altera o texto, né, não coloca os S's, os plurais, altera os verbos, né, tem as inversões sintáticas. Muitos poetas hoje já têm consciência dessa estilística, de escrever dessa maneira, porque que é um jeito que soa como alguma coisa que você lê e lembra de periferia. Sim, exato. É disso que eu estava o Ferrez, por exemplo, escreve, né, vai escrevendo a narrativa direta, sem pouca pontuação, com a fala coloquial, livre, assim, né? Como se fosse um diálogo mesmo. Se fosse ali, ele tenta transpor no livro a situação que está acontecendo na história dele, como se fosse um dia a dia. Isso é uma característica de alguns autores. O Ferrez é um desses. Na poesia isso varia muito, assim, muito mesmo. Mas a grande maioria usa mais o coloquial mesmo. Você acha que existe alguma coisa que a sociedade, no seu aspecto mais mainstream, os meios de comunicação e assim por diante, deveriam fazer do ponto de vista do que podem e até talvez dos seus interesses para promover a literatura de periferia? Ou você entende que essa mistura, esse ponto de contato é perigoso e pode, no final das contas, sufocá-la e justamente tirar esse DNA que ela tem, que é de ser excêntrico a esse mundo central do capitalismo? Como você vê isso? Não, eu acho que as editoras têm que... As editoras hoje estão passando por crises, na verdade, Sim. né? Enquanto nós vendemos um monte de livros. Na verdade, eles que estão com problemas, né? Porque a gente vai no saraus, a gente esgota as nossas edições. Né? Eu tenho 3 livros publicados
sempre fazendo livro, porque acaba. E onde que eu vendo? Nos saraus, nas escolas, né? Não tá na estante né, da livraria, mas está na estante das pessoas que estão lendo, que estão cultivando, estão chamando. Entendi. Você é totalmente favorável, então, a essa aproximação maior. Eu sou, porque é isso, a gente quer fazer literatura também. A gente quer com mais leitores, a gente quer que a nossa arte chegue. Legal. Então, para fechar, eu sei que você está com o seu livro aí, conta pra gente qual que é o tema e qual que é a ideia dele. Esse livro é o 21 Gramas, que é um livro de poemas que eu publiquei em 2013, que fala da periferia. Esse título vem do Machado de Assis, na verdade. É uma analogia daquele conto dele, O Espelho, que ele fala, o subtítulo é Uma Nova Teoria da Alma Humana. E esse texto ele fala que nós temos duas almas e não uma. Então, na verdade, eu juntei o 21 só para ficar duas e uma, sabe? Então, são poemas que eu faço a imersão mesmo na literatura periférica, que eu começo no canto brasileiro, então desde 1500 para cá, são poemas que traz a minha experiência da periferia com a minha família, nas coisas que eu vivi, nas coisas que eu penso. Então, é um livro bem bacana, assim, as pessoas gostam muito. Legal. Marcelo, muito obrigado por ter nos acompanhado nesse papo, foi muito bom. Eu que agradeço, estou à disposição. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado também. Semana que vem estaremos de novo com Quem Vem Causando em São Paulo. Até lá!